Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva nesse canal, ative as notificações, fique sabendo de tudo o que rola por aqui. E se você já é inscrito, parte da comunidade faz tempo e se identifica muito com o conteúdo do canal, você pode me ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue ainda mais longe. Você pode se tornar um membro, esse canal se torna um pouco mais seu também e você ainda tem acesso a conteúdo exclusivo, você fica sabendo de tudo isso com detalhes clicando no botãozinho aqui embaixo, seja membro. E hoje é dia de falar de um assunto que tem incomodado bastante gente, um pouco a mim também, que são esses ministérios que tem um jeito todo especial de falar de fé, espiritualidade, de Jesus, fazendo carinho no seu ego, uma massagem assim na autoestima e todo o foco é para que você se sinta um VIP da fé, uma pessoa super importante na espiritualidade. Eu tô chamando isso daí de instagélio, porque de todas as redes sociais, esse tipo de mensagem super motivacional que faz com que você se sinta super bem, encontra um terreno fértil ali mesmo, é no Instagram, onde muita gente bonita em lugares interessantes e as melhores roupas é capaz de falar as coisas mais maravilhosas para que você, olhando aquilo, sinta ou muita vontade de ser aquelas pessoas, ou pelo menos você se sinta mais ou menos bem com aqueles conselhos e dicas e aquela vida descolada que aquela pessoa proporciona para você. A questão é, isso tudo é evangelho? Será que o instagélio é evangelho? Isso daqui não é uma crítica a fazer ministério na internet, porque afinal de contas é algo que eu faço e eu uso o Instagram também. E essas mensagens assim, você encontra fora do Insta, né? Você encontra no Twitter, você encontra no YouTube. Então, assim, eu tô fazendo uma brincadeira, né? Claro que o problema não é você usar o Instagram, você pode usar o Instagram para deixar o seu versículo, para, enfim, falar de teologia, ou falar de Jesus, ou contar alguma coisa que é importante para a vida devocional de alguém, mas essa mensagem aí toda voltada para um resgate da autoestima, para colocar o ser humano numa condição mais elevada e para dar uma massageada, cara, na autoestima mesmo de pessoas que de repente estão se sentindo para baixo e tal. Será que isso é evangelho? E para falar disso a gente precisa primeiro falar do que é evangelho de fato, que não é uma missão tão simples quanto pode parecer, né? A palavra evangelho aparece no Novo Testamento, ela é natural, ela é nascida no Novo Testamento, mas inspirada pelo Antigo Testamento, em especial pelo profeta Isaías, né? Claro que Isaías também está bebendo na fonte da Torá, do Pentateuco, do restante do Antigo Testamento, do qual ele é intérprete e tem acesso, mas ele elabora uma linguagem muito interessante, que a gente tem acesso ali no capítulo 52 do profeta Isaías, quando ele diz, passagem famosa, quão belos são os pés, ou formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. E nós sabemos que o evangelho é boa notícia, e ali você tem, pela primeira vez, esse tipo de linguagem aparecendo na Bíblia, de alguém que anuncia boas notícias ou boas novas, o profeta Isaías falando. O que são essas boas novas, essas boas notícias para o profeta Isaías? E aí a gente começa a entender o que é evangelho. No profeta Isaías, isoladamente, sem que a gente use nenhuma ferramenta acessória de outros trechos da Bíblia para interpretar o que Isaías está querendo dizer, vamos pegar só o contexto de Isaías e do que ele está falando naquele momento, para aquele público naquela época. Anunciar as boas novas significava anunciar o domínio de Deus, o governo de Deus, o retorno para as mãos de Deus do domínio sobre toda a terra, era anunciar que o domínio babilônico sobre Israel especificamente tinha data de validade. Em algum momento aquilo acabaria. Em algum momento Deus cumpriria a sua parte no pacto, na aliança, e tiraria Israel debaixo do domínio babilônico e faria novamente de Israel a nação para a qual todas as nações olhariam em busca da bênção de Deus, né? Um pouquinho aí inspirado naquilo que Deus promete a Abraão em Gênesis 12, de 1 a 3. O que é intrigante é que
essa expectativa por um domínio de Deus, de um Deus que supera o domínio opressor da Babilônia, do exílio babilônico, ele se desenrola no capítulo seguinte de maneira extremamente peculiar e que coloca um ponto de interrogação na cabeça de quem lesse aquilo na época. Porque se a expectativa era de um retorno do domínio do governo de Deus sobre todas as coisas, sobre toda a terra, o Deus que é supremo sobre todos os reis, o rei dos reis, né? Se essa era a ideia, por que então, na sequência, a maneira como isso se dá é por meio do sofrimento do servo sofredor? Isaías 53. Né? Ele carregou sobre si os pecados, as dores. Né? Então, isso deixa entre Isaías e a chegada do Novo Testamento uma espécie de quebra-cabeça para aquelas pessoas resolverem como será que o domínio de Deus seria restaurado sobre toda a terra. Quando a gente chega ao Novo Testamento, Jesus toma sobre si o papel de representante de Israel, como um rei de Israel, né? E era isso que Jesus afirmava ser, e é isso que os evangelhos dão testemunho que Jesus era de fato. O rei de Israel representa todo o povo, e ao representar todo o povo, aquela promessa feita a Abraão de que a partir da família de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, se Israel não foi capaz de cumprir a lei para que isso acontecesse, Jesus toma sobre si este fardo, carrega sobre si todo o pecado da humanidade, cumpre a lei e desta forma, em Cristo e na sua cruz, todas as famílias da terra são abençoadas, e não apenas mais essa mensagem é uma mensagem que fica circunscrita ao contexto da nação e do povo de Israel, mas todos os povos são convidados para fazerem parte da família de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Esse é o evangelho que é retomado no Novo Testamento e que é interpretado pelos evangelistas e pelo apóstolo Paulo a partir daquilo que acontece ou a partir daquilo que é previsto em Isaías capítulo 52 e, claro, na sua continuação no capítulo 53. O que acontece é que essa linguagem de dizer que isso era o evangelho, Jesus tomando o lugar de Israel como o verdadeiro rei e na cruz e na ressurreição restabelecendo o domínio de Deus sobre todas as coisas, como a propósito a gente lê em Efésios 1, em Colossenses 1, quando a gente vê que Deus está restabelecendo paz entre toda a criação e si mesmo por meio da cruz de Cristo Jesus, ou Efésios capítulo 1, quando a gente tem todas as coisas convergindo para debaixo do domínio de Jesus, de onde nunca deveriam ter saído. A palavra convergir aí no grego, anakefalaio, o verbo, quer dizer ser colocado debaixo da cabeça de todo o domínio de Jesus. Essa é a ideia central do verbo, que geralmente é traduzido como convergir ali em Efésios 1, né? Declarar isso, esse resgate do Antigo Testamento com essa linguagem, chamar isso de evangelho, anos depois do que Isaías escreveu, já na época de Marcos, na época de Lucas, na época de Mateus, durante o Império Romano, tem um significado muito especial. Por quê? Porque evangelho no primeiro século era a data de comemoração do aniversário de César Augusto. Augusto chamava o seu próprio aniversário da grande boa notícia, o grande evangelho que celebrava a sua vitória na guerra civil que aconteceu em Roma logo depois da morte de Júlio César. Então pensa no Império Romano, no grande Império Romano, em que o domínio deste império se estendia pela região de Israel, onde Jesus viveu e tal, né? Paulo, etc., a Judéia, Samaria, Galileia, todo esse pedaço era debaixo do domínio do Império Romano, todo o sul da Europa, norte da África, Oriente Médio, tudo aquilo era Império Romano. E todo aquele império estava vivendo em polvorosa porque Júlio César, né,
tinha morrido, e na sucessão, quem seria o novo, embora Júlio César não fosse ainda um imperador stricto sensu, né? Mas quem seria o novo governante de todo o Império Romano e quem viria a ser o primeiro imperador? Houve uma guerra civil entre Brutus, que foi o conspirador contra Júlio César, Marco Antônio e Augusto, e Augusto é aquele que vence, e ao vencer aquilo era boa notícia, era o seu evangelho, né? Todo o Império Romano se engajou de alguma maneira nesse conflito, nessa guerra civil entre três grandes exércitos. E isso pouco antes de Jesus. A gente está falando aí de anos 30, 40 antes de Cristo. Quer dizer, as pessoas viveram aquilo e estavam acostumadas a entender o evangelho como a data do imperador. A palavra evangelho, ela dizia respeito à data do imperador. E de repente tem um grupo de alguns judeus da Judéia, outros da Galiléia, talvez até alguns samaritanos, como a gente tem testemunho lá em João capítulo 4, dizendo que o evangelho diz respeito na verdade, a grande boa notícia diz respeito a um homem galileu que foi crucificado pelo próprio Império Romano. Essa é a boa notícia, que esse homem galileu que foi crucificado pelo próprio Império Romano trazia salvação para gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação. E não governava apenas sobre aquela região territorial, mas sobre todo o universo. Ora, é óbvio que uma mensagem desse tipo chacoalha as estruturas da história. E mesmo que não tivesse sido inspirada na história de Roma, e sim na história de Isaías, o uso dessa palavra faria, obviamente, com que as pessoas que são adeptas do Império Romano coçassem a cabeça e dissessem: essa mensagem é uma mensagem perigosa. Essa mensagem é um jeito de enxergar o mundo que desafia todas as nossas noções pré-concebidas. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho é uma boa notícia. E notícia não deve ser algo banalizado. Notícia diz respeito a um evento que é um evento único e por isso ele é digno de ser noticiado. E esse evento ele é um evento capaz de transformar a vida das pessoas, fazer com que elas enxerguem o mundo de uma maneira completamente diferente, transforme o comportamento delas, faça com que elas encarem os relacionamentos, a economia, a maneira como eles lidam dentro da família, tudo isso de uma maneira nova, transformada, diferente, renovada, como novas pessoas. Isso é o Evangelho, né? O Evangelho é mudar a perspectiva de tudo que a gente vive, porque agora a gente já não vive mais na ideia de que a gente tem uma vida finita, mas de uma vida que tem uma realização na eternidade, com um Deus que é o verdadeiro dono do universo, e não os valores desse mundo são os verdadeiros donos do universo. Isso é o Evangelho. Esse negócio devastador, assustador, assombroso, absolutamente poderoso, que balança as estruturas desse mundo a ponto de dividir a história em antes e depois de Cristo. Isso é o Evangelho para a salvação daquele que crê. Para a salvação, para a vida eterna daquele que crê. Isso é o Evangelho. Como isso tudo virou uma mensagem motivacional para alguém, é o mistério que a gente tenta resolver. Como isso tudo virou uma mensagem para melhorar a autoestima de alguém, ainda que isso seja necessário, valioso, melhorar a autoestima de quem está com baixa autoestima, é algo que é válido, justo, talvez melhor resolvido em consultório e muitas vezes com a ajuda de profissionais da área terapêutica. Não descarto isso, mas não que não seja válido. Agora, chamar essa mensagem que diz que você é um VIP da fé de evangelho, me parece se reduzir profundamente
o que o evangelho quer dizer. E talvez agora você esteja pensando assim, poxa, Vitor, você complicou demais. O evangelho é simples. E eu quero te dizer um negócio. Não. O evangelho não pode ser simples porque ele é a revelação de um Deus infinito, infinitamente complexo e eterno, que não cabe em palavras humanas. É a revelação desse Deus, é o acesso a esse Deus infinitamente complexo. Isso é o evangelho. O evangelho não pode ser simples. Ele não é simples não por falta de clareza, porque ele é absolutamente claro. Mas ele não é simples porque o assombro que a sua maravilha provoca não pode ser contido na limitação da nossa linguagem, das nossas capacidades cognitivas. O fato de sermos capacitados para expor as verdades do Evangelho, até mesmo para uma criança, de forma que ela seja capaz de entender, não diz a respeito da simplicidade do Evangelho, mas a respeito do poder miraculoso do Espírito Santo de Deus, que é capaz de fazer com que seres humanos falhos e impuros sejam capazes de proferir as palavras de uma mensagem que sequer é capaz de ser contida em palavras. É o poder miraculoso do Espírito Santo que faz isso. Agora, quando a gente faz uma comparação desse evangelho bíblico e do instagélio, a gente começa a perceber os problemas graves nos quais nós estamos inseridos. Porque se o evangelho te chama para fazer parte de um novo povo, o instagélio te chama para fazer parte de uma legião de seguidores. Se o evangelho te chama para ser missionário, como diz o apóstolo Paulo, Romanos 8,36, para sermos enviados todos os dias como ovelhas ao matadouro, se o evangelho nos chama e nos impulsiona pelo poder dessa mensagem desafiadora a sermos missionários, o instagélio nos convida a abraçarmos os nossos sonhos e chamarmos os nossos próprios sonhos de sonhos de Deus, sem sequer passarmos por um minuto de questionamento de será que o meu coração não está me enganando? E se o Evangelho convida a mim e a você a olharmos toda a vida com um novo olhar, com uma nova perspectiva, o Instagélio te convida a olhar os próximos stories. Então, sim, existe uma diferença brutal entre as duas coisas, ainda que se reconheça uma vantagem ou outra da gente trabalhar assim, com pessoas que estão se sentindo mal e deprimidas, nós precisamos dar atenção para elas, mas a gente não pode chamar isso de evangelho. O evangelho é uma mensagem devastadora e renovadora ao mesmo tempo, revolucionária internamente do nosso sentido e que reforma o mundo ao nosso redor, transformando relacionamentos e famílias e jeitos de ser e jeitos de olhar para o mundo. E a minha suspeita, e aí é apenas a minha suspeita, não é a exposição bíblica, é que devidamente pelo esvaziamento dessa mensagem completa, cheia, plena desse evangelho incrível que transforma pessoas, e a gente esvazia isso e transforma isso apenas num sentimento de pertencimento a um grupinho VIP. Quando a gente esvazia o sentido do evangelho de tal forma, ele vai perdendo em poder, perdendo em sentido, e a minha suspeita é que é exatamente por isso que eu preciso ficar inventando novas coisas que não estão na Bíblia em nenhum lugar da teologia, para que eu chame a sua atenção e pareça que eu esteja te pregando uma grande novidade. E talvez seja exatamente por isso que nós vemos tantos desses pregadores da moda do instagélio atribuindo a Cristo, a Jesus e a Deus características que não são do Messias, de Jesus, nem de Deus, dizendo que Jesus é incompleto e que nós precisamos completar Jesus. Heresias, e isso são de fato heresias, com as quais a igreja lutou no comecinho da sua história. Mas me parece que, ao esvaziar o evangelho do próprio poder da sua mensagem,
Esses pregadores precisam rechear as suas mensagens de novidades e coisas doidas que podem até parecer totalmente novas, mas na verdade existem desde o primeiro e do segundo século. O primeiro instagélio se chama Evangelho de Tomé, um evangelho apócrifo no qual o seu autor, que nós não sabemos se foi de fato Tomé e tudo indica que não tenha sido, existe aí uma dependência do Evangelho de Tomé, dos Evangelhos de Mateus e de Lucas, principalmente de Mateus. Isso eu devo ao Simon Gathercole, professor de Cambridge, e ao Mark Goodacre, professor da Universidade de Duke, fizeram um grande trabalho nesse sentido. Mas o que é o Evangelho de Tomé? O Evangelho de Tomé é um conjunto de palavras de sabedoria que Jesus teria dito. E essa é a grande diferença entre um evangelho de fato, que é uma boa notícia que abala as estruturas desse mundo, e um conjunto de palavras aparentemente sábias que não são boa notícia, são um bom conselho. Existe uma grande diferença entre boas dicas e a boa notícia. E isso eu devo ao Tom Wright. É ele quem diz isso a respeito do Evangelho de Tomé e do verdadeiro Evangelho. O primeiro instagélio do mundo foi o Evangelho apócrifo de Tomé. Isso não é exatamente novidade. E seria tolo da nossa parte apenas tecer críticas a tudo isso que a gente vê. Mas se toda vez que esses caras pregarem essas coisas, eles me derem a oportunidade de expor o que o Evangelho realmente é, a conquista de Jesus na cruz, a loucura da cruz e a sua ressurreição, trazendo de volta para o poder de Deus todo o cosmos, se toda vez que alguém falar besteira eu tiver a oportunidade de pregar o Evangelho para a transformação da vida de quem me assiste e da transformação completa sob a entrega a Jesus na fé na sua cruz e a sua ressurreição, e ao reconhecimento do domínio dele sobre a minha vida e a sua vida, se toda vez que isso acontecer eu tiver a oportunidade de pregar o Evangelho verdadeiro, é isso que faremos aqui. Pregaremos o Evangelho verdadeiro, orando e sendo submissos à palavra de Deus. Esse era o meu recado para hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, e se você se identifica muito com esse canal, fica o meu convite para que você seja membro e dê uma passada aqui na descrição desse vídeo, onde você tem links para os meus cursos e para a bibliografia desse vídeo, tá legal? Esse era o meu recado, eu vou ficando por aqui e até a próxima!